Meus irmãos, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando início a partir de hoje uma série de mensagens no livro de Neemias. Eu vou convidá-los a abrir comigo no capítulo 1. Nós estaremos lendo todo o capítulo, só são 11 versos. Estaremos lendo. Se você puder ficar de pé, faça isso. Neemias capítulo 11, todo o capítulo, são 11 versos apenas. Capítulo 1, amém? Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Verso 3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trareis para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatasse com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Verso 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de te temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Ó Deus, que assim como tu fizesse pela manhã, que hoje à noite também, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia, tu venha falar ao coração da tua igreja, que encontra-se aqui reunida, como também a irmãos ou pessoas que de forma remota estão nos acompanhando, ó Deus, nessa transmissão desse culto. Faz isso para o louvor da tua glória, Senhor. Exalta teu nome, engrandece teu nome, traz esperança ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sei que vocês devem saber que após os reinos ser divididos em reino do norte e reino do sul, o reino do norte ele foi levado cativo pelos assírios em 722 anos antes de Cristo. Esse reino nunca mais foi restaurado, o reino do norte. Eles foram espalhados e nunca mais voltaram a Judá ou a Jerusalém. Infelizmente parece que o restante, o chamado Reino do Sul, ou a tribo de Judá,
que era na realidade constituída pela tribo de Judá e metade da tribo de Manassés, não aprendeu com a história. E continuaram pecando, a despeito de serem advertido, melhor dizendo, por Deus através de muitos profetas. Entre eles Abacuque, entre outros. E em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, com o Império Babilônico, invade por 3 oportunidades Jerusalém, destrói totalmente a cidade, destrói os muros, derruba as portas e leva aquele povo cativo para a Babilônia, e esse cativeiro dura 70 anos. Mas como todo império no mundo, e eu espero que um que eu conheço também caia, o império babilônico caiu, e levantou-se o império Medo-Persa. E ao contrário do império babilônico, o império Medo-Persa, ele não levava as pessoas cativas, mas permitia que eles fossem para os seus lugares, as suas terras. E assim Deus usou um homem chamado Ciro, para permitir que os judeus que passaram 70 anos na Babilônia, finalmente pudessem voltar. O fato é que muitos não retornaram, pois já estavam velhos, já tinham vida estabilizada na Babilônia, mas algo em torno de 50 mil judeus retornaram em 3 grandes levas. A primeira com Zorobabel, para a construção do templo. A segunda com Esdras, o escriba Esdras, para a restauração da lei. E a terceira leva com Neemias, para a reconstrução do templo. Quando esse capítulo 1 nos é escrito, pelo menos a primeira e a segunda leva já havia acontecido, com Zorobabel e com Esdras, mas ainda com Neemias ainda não havia acontecido. Neemias ainda nesse tempo permanecia em Suzã, numa cidadela que era na realidade a residência de inverno, onde o rei persa descansava. E ele era copeiro do rei. E essa informação é muito importante, porque isso não era qualquer profissão. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o meu objetivo nessa noite é lhe apresentar Neemias. Eu quero lhe apresentar nessa noite esse homem de Deus chamado Neemias. Um homem que tinha, possivelmente, o pastor James herdou dele, o dom das lágrimas. Essa é a grande realidade, né? Você vai perceber isso. Infelizmente, nós estamos secos demais para chorar. Mas Neemias, ele possuía o dom das lágrimas. Queridos, vá para o verso 1. O texto começa dizendo o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Quando Neemias nos é apresentado, eu poderia dizer que ele se encontra no auge da sua carreira. Nós não sabemos muito sobre a sua história, como também sobre a sua ascensão social. Mas o verso 11 nos diz que ele era copeiro do rei. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que iniciar uma série de mensagens no livro de Neemias? Eu vou lhe dizer a razão que me motivou a isso. Porque Neemias era um homem crente que orava e agia, que falava e fazia, que planejava e motivava, que confrontava e consolava, que buscava a glória de Deus, mas também o bem do seu povo, e não sua própria promoção. Eu entendo, irmãos, que nós vivemos em um mundo muito carente de exemplos a serem seguidas. E por essa razão, a vida desse homem é um farol que nos baliza a termos uma vida piedosa. Essa é uma realidade. O próprio nome dele diz muito a seu respeito, a respeito do seu caráter. O nome Neemias significa aquele que consola. Aquele que consola. Ou seja, eu entendo que Neemias não vivia uma dicotomia. Ele não fazia a obra de Deus matando as pessoas. Ele não era, irmãos, um construtor de abismo. Na realidade, durante toda a vida, ele edificava pontes. Ele tinha compaixão e lágrimas nos olhos pelo seu povo. Pelo seu povo. A parte final do capítulo que nós lemos diz que nesse tempo eu era copeiro do rei. Interessante para a sua informação aqui nessa noite. Uma das coisas que os reis da época
mais temiam nessa época eram serem envenenados. Isso era muito comum. Matarem os reis através do envenenamento do vinho ou da comida. Para que isso não acontecesse, eles tinham copeiros. Era uma profissão que eu particularmente não queria não sei você. Né? Mas era alguém que provasse o seu vinho antes dele, garantindo ao rei que ele não estava envenenado. Então, antes de tomar o vinho, ou provar qualquer comida, o rei dava primeiramente a Neemias, ou Neemias provava na sua frente, garantindo-lhe que aquela comida ou aquela bebida não estava envenenada. E eu tenho inicialmente uma primeira lição para você aqui, nessa noite. O que é que eu aprendo aqui, já de início com Neemias? Atente para o fato que o rei pegou um exilado. Pegou alguém que era filho de judeus, que vieram como cativos, como prisioneiros para o Império Medo-Persa agora. E mesmo assim esse homem pega Neemias e faz de Neemias a pessoa de mais confiança na vida dele. A vida desse rei Artaxerxes estava na mão desse copeiro. O que é que você aprende aqui? Que Neemias era um homem que se mostrava confiável. Neemias era alguém que se mantinha íntegro. Dentro de uma corte persa, a piedade desse homem, a sua integridade, era demonstrada em carne e osso. E me leva a me fazer uma pergunta, como eu fiz a mim, e eu faço a você nessa noite. Você é alguém confiável? O Evangelho lhe tornou uma pessoa confiável? Sim ou não? Nós aprendemos aqui que Neemias era essa pessoa. Verso 2 até o verso de número 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, Neemias falando, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Vamos parar um pouquinho aqui. No momento em que esse homem estava exercendo suas responsabilidades, como copeiro do rei, surge um grupo de homens de Judá. Entre eles, a Bíblia diz, um homem chamado Anani. Neemias o chama por duas oportunidades de irmão. Aqui no verso 2 e no capítulo 7, verso 2 também. Possivelmente, ele não era simplesmente um conterrâneo judeu de Neemias, mas um irmão biológico dele, que foi na frente dele. Não sei se com Esdras, não sei se com Zorobabel. O fato é que ele foi para Jerusalém, enquanto Neemias ficou. E nesse verso de número 2, Neemias mostra uma preocupação profunda com o seu povo, que estava em Jerusalém, pela causa do reino lá em Jerusalém. Apesar de muito possivelmente ele nunca ter ido a Jerusalém, mas a obra do Senhor, como a cidade do Senhor estava, como o povo que glorificava ao Senhor se encontrava, preocupava Neemias. Há uma outra aplicação ou ensinamento para nós aqui nessa noite. Todo cristão, todo regenerado, tem que demonstrar a mesma preocupação que havia no coração desse homem. O que é que nós aprendemos aqui? Que todo ser salvo, ele deve demonstrar preocupação com o povo de Deus e pela causa do reino, muito além do seu entorno. Todo cristão verdadeiro, toda pessoa que se diz evangélico, tem um espírito de inquietação missionária. Nós estamos em um culto de missões. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas nessa noite. Existe no seu coração alguma preocupação
como por exemplo, as crianças que estão lá em Itaporanga hoje à noite, na nossa igreja de Itaporanga, o que eles estão ouvindo, o que eles vão lanchar durante o culto. Existe essa preocupação em nós? Será que nós ainda estamos encorajando os nossos obreiros? Ainda existe uma preocupação conosco, em que igrejas, por exemplo, que estão na nossa rua, fundamentam a sua vida? Existe uma preocupação em nós, irmãos, se a Bíblia está sendo exposta em alguns arraiais evangélicos. Isso tem ainda nos incomodado, sim ou não? Interessante que no coração daquele homem, vivendo a 1.500 quilômetros longe de Jerusalém, sem nunca ter ido lá, ele se preocupava de como estava o seu povo, de como se encontrava a obra de Deus naquele lugar. Aquilo não saía do coração daquele homem, embora ele fosse um homem bem-sucedido. Eu estava lendo essa semana a biografia do pai das missões modernas, William o que, irmãos? Carey, é isso mesmo a pronúncia? Ele era um simples sapateiro, autodidata, aprendeu vários idiomas. E uma coisa me chamou a atenção na biografia daquele homem. Ele fez um mapa mundial, colocou no local de trabalho dele. E todos os dias ele orava para que Deus usasse ele nas regiões mais longínquas. E assim aconteceu. Será que essa é a nossa preocupação? Será que é isso que tem invadido nosso coração? Verso 3. Olha o que ele ouviu. Olha o que ele ouviu. E eles me responderam, aquele grupo que veio lá de Jerusalém. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. O que Neemias escuta acerca do povo dele que estava lá em Jerusalém? Más notícias. Nossos irmãos, Neemias, não estão bem. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, a gente já disse, eu tenho um chamado de Deus. Eu acredito que você tem. E para onde é a sua chamada? Para onde Deus lhe chama? Vou lhe dizer hoje. Onde houver uma grande necessidade. É para isso, ou para esse lugar que Deus está lhe chamando. E não precisa nenhum anjo lhe revelar. Porque Mateus 28:19 já disse isso a você. O que me chamou muito a atenção aqui, é que Neemias encontrou os seus propósitos nas necessidades que ele tomou conhecimento. E meus queridos, é preciso ter coragem para fazer perguntas acerca, por exemplo, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso povo. Esse homem, ele se surpreende pelo fato dos muros ainda estarem em ruínas. E um detalhe, olha, e não é porque ele estava fazendo uma referência ao que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, não. O que preocupava ele é porque alguns judeus já haviam retornado. Em Esdras, capítulo 4, verso 23, diz o seguinte, que até eles começaram a reconstruir o muro, mas pararam. E isso se incomodou demais Neemias. E isso tem um significativo muito grande para nós. Como muitas vezes, irmãos, nós começamos bem, mas como nós terminamos mal. Eu tenho 20 anos de ministério pastoral. E durante os 20 anos de ministério pastoral que Deus me concedeu até hoje, eu tenho visto muita gente começando bem, mas terminando muito mal. Porque em dado momento da vida perde o foco. Sabe? Perde o foco. Deixa de fazer para a glória de Deus. E começa a fazer para a glória dele. Isso é um problema grande. É claro que aqui não estava acontecendo isso. Foi Artaxerxes que mandou que a reconstrução dos muros parassem.
E isso começou a incomodar Neemias. E eu vejo aqui no verso 3, 4 problemas sérios que assolavam Jerusalém. Primeiro, insegurança. Os muros continuavam derrubados. Meu irmão, é muito triste quando você se sente vulnerável. É muito triste quando a gente se sente ameaçado. É muito triste quando a nossa vida está desguarnecida. Quando o invasor entra e sai a qualquer momento. Como isso é triste. E talvez haja jovens aqui nessa noite, eu não sei, que você tem caminhado num caminho de insegurança. Porque você tem flertado, conversado ou tentado namorar com pessoas que não são cristãs. Isso é insegurança. Isso é muro derrubado. Talvez seu casamento esteja assim. Quem sabe você entrou aqui e você se sente totalmente vulnerável. Totalmente ameaçado. Você não sabe como vai ser seu casamento daqui a um mês. Insegurança. Insegurança. E essas coisas têm que voltar a comover a igreja. São nossos irmãos, possivelmente, que se encontram assim. Mas esse não era apenas um problema. Existia também injustiça. As portas ainda continuavam queimadas. Uma nota para você aqui. Os juízes julgavam as portas da cidade. E se elas estavam queimadas, não havia justiça em Jerusalém. Além da insegurança, havia injustiça. Em qualquer nação do mundo, o povo se desespera quando existe corrupção e quando o desmando campeiam. Quando o braço, irmãos, da lei é inexistente, a gente sofre demais. Então Jerusalém estava vivendo esse momento de insegurança e de injustiça também. Mas outra coisa era triste. A pobreza. Eles viviam em grande miséria, nos diz o verso de número 3. O povo havia voltado a Jerusalém. Algo em torno de 120 anos havia passado, desde que eles foram para a Babilônia. Mas a miséria ainda assolava o povo. Eles viviam no meio dos escombros. Eles viviam ainda oprimidos pelo inimigo. Por que isso é trágico? Em qualquer povo, em qualquer família, em qualquer nação. Porque um povo sem segurança, um povo sem justiça, um povo atracado pela pobreza, ele perde a esperança. Quantos de nós estamos aqui hoje à noite, irmãos? E nós perdemos já a esperança de vermos nossos filhos salvos, de vermos nosso casamento restaurado, de vermos nossa vida espiritual em pé de novo, de vermos nosso ministério de pé de novo, de começar a olhar para a obra de Deus com mais carinho. Quantos de nós temos perdido a esperança? Mas não só isso. Havia também humilhação, né? Havia desprezo. Eu lhe pergunto aqui uma coisa nessa noite. Aparentemente não tem algo pior do que a pobreza extrema. É verdade. Não existe nada mais triste para qualquer pai de família que se encontra aqui nessa noite, do que você chegar em casa e você não ter o que oferecer aos seus filhos para comer. Isso é muito triste realmente. Contudo, há outro golpe duro da vida: o ultraje do desprezo. O desprezo, ele é tão cruel quanto a dor da miséria. A dor do desprezo é tão cruel quanto a da miséria, porque é a dor do abandono. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite assim, vivendo essa realidade dentro da sua casa. Abandonado por seus pais, ou pais abandonados por filhos, mulheres abandonadas por cônjuge, que casaram, mas não entendem que são casados, querem ser o mesmo boy de antigamente. Eu não sei se você entrou aqui assim, mas possivelmente há pessoas aqui assim. Isso é um problema sério. Por quê? Porque o desprezo ele não dói no bolso e no estômago. Mas o desprezo, ele dói na alma.
Quem sabe você chegou aqui nessa noite dessa maneira. O desprezo, ele consegue destruir o homem de dentro para fora. E era assim que o povo de Deus estava. E Deus levanta um consolador. Neemias não era uma estrela. Neemias era um consolador. Alguém capaz de chorar com você. Alguém capaz de lhe ouvir. Eu acho que a igreja tem ausência de pessoas assim. De saberem guardar segredos. De orar com você no momento de dificuldade. De se alegrar quando você se alegra, mas de chorar também quando você chora. Neemias era esse homem. Deus levantou esse homem exatamente com esse propósito. Verso 4. Olhe para o verso 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Vamos parar um pouquinho aqui. A pergunta a ser feita a nós nessa noite, com base no verso 4, e diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, é a seguinte: como nós reagimos às más notícias? E eu vou dizer a você o que é mal notícia para mim e para você. É saber que seus pais ainda não são salvos. O que é mal notícia para nós? É saber que nossos filhos caminham para o inferno. O que é mal notícia para nós? É saber que nosso cônjuge não quer nada com Deus. Isso é mal notícia para nós. Como você reage às más notícias? Meus irmãos, todo mês o salário caía na conta de Neemias. Ele podia entrar e sair na presença do rei a hora que ele quisesse. Ele comia do bom e do melhor, conforto, estabilidade financeira, mordomia, era o que não faltava na vida de Neemias. Mas eu entendo que ele deve ter refletido: que vida que não vale a pena. Enquanto todos os meus sonhos estão sendo realizados, meus irmãos estão vivendo na miséria, na humilhação, na pobreza extrema, na injustiça. E eu tenho feito o quê? Eu gostaria de dizer algo aqui para alguns, talvez para um, dois, não sei. Você já pensou na possibilidade que Deus está levantando você? Você já pensou na possibilidade, porque Deus está lhe dando as oportunidades que está lhe dando? Será que Deus não está preparando você? Porque você está ocupando determinado cargo na sua empresa? Porque Deus tem dado tantas oportunidades de conviver com pessoas difíceis, de contextos muito complicados. Será que a resposta de Deus para aquela pessoa, para aquele povo, para aquela família não é você? Será que você ainda não atentou para essa possibilidade, que Neemias pode ser você, que o Consolador pode ser você? Eu acredito que sim. Esse homem era a resposta de Deus para os problemas daquele povo. Ô irmãos, que nós oramos aqui nessa noite: Senhor, que eu seja um instrumento de Deus para unir minha família. Ore nessa noite: Senhor, que eu seja um instrumento teu para levar esperança ao meu companheiro de trabalho. Senhor, que eu seja o baluarte da verdade naquele lugar onde tu me inserisse para estudar, para trabalhar. Senhor, que eu faça a diferença. Você atenta para que hoje à noite Deus está despertando isso em nossa vida? Que você é a resposta de Deus para o caos que você tem visto? Eu entendo que sim. Mas atente para o seguinte fato, para o verso de número 4. O que Neemias podia fazer inicialmente? Por copeiro, ele era um copeiro, mas quer queira que não, ele era um escravo, queridos. Ele era um homem de confiança, é verdade, mas ele não podia perder licença para sair do trabalho, porque ele exercia uma função fundamental naquele reinado. O que era que Neemias podia fazer? Às vezes, nós somos culpados de orar quando precisamos agir.
É verdade. Mas em tais casos como esse aqui, que nós estamos analisando nessa noite, Neemias só podia, entre aspas, orar. E orar para esse homem não era o último plano. Orar para esse homem ocupava lugar de destaque na sua agenda. Orar para Neemias estava em primeiro lugar, como um recurso que ele podia usar. E foi isso exatamente no verso de número 4 que ele fez. Interessante. Ele orou por algo em torno de 150 dias. Quase 5 meses. E por 149 dias, ele obteve a mesma resposta: não. Por 5 meses ele orou a Deus. Ele orava sempre assim: Senhor, hoje que eu ache mercê diante desse homem. Hoje que eu ache mercê diante desse homem. Senhor, que hoje eu tenho uma resposta da parte desse homem. E por 149 dias aproximadamente, ele sempre ouviu um não. Você poderia me perguntar: pastor, por quê? Porque mesmo que você seja a resposta de Deus para o caos que encontra-se sua família, eu tenho algo a lhe dizer aqui nessa noite. Antes de Deus fazer qualquer coisa através de nós, Deus precisa amolecer o nosso coração. Atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite, irmãos. Só gente quebrantada é usada plenamente por Deus. Por isso que talvez eu peça a Deus, juntamente com você nessa noite, o seguinte: Senhor, dá-me o dom das lágrimas. A igreja precisa retornar a chorar. Por um irmão que cai, por um irmão que está em dificuldade, por um casamento que está à beira de uma falência. Deus tem que retornar comigo e com você a nos dar o dom da lágrima. Você percebe isso? Que a preocupação desse homem não era só o bem-estar do seu povo, mas também que o Deus verdadeiro não fosse escarnecido. Jerusalém escarnecia do nome do Senhor. A gente vai ver em outras oportunidades. Os inimigos estavam lá e diziam o seguinte: o Deus de vocês não é capaz de erguer isso novamente. E isso incomodava Neemias. Ô meu irmão, esse homem ele vivia em um palácio, mas seu coração nunca saiu das ruínas de Jerusalém. Eu faço uma oração nessa noite, por mim e por você, que embora socialmente você possa ter crescido muito, embora intelectualmente você possa ter crescido muito, eu espero que nunca seu coração se desvie daqueles que Deus pede para você, para ser exemplo e para ser boca dele naquele lugar. Que Deus lembre sempre a você e a mim que nós somos pó. Neemias entendia isso. Vivia nababescamente no palácio de Artaxerxes, mas o coração dele estava nos escombros, nas ruínas, na situação adversa, na situação terrível que o povo dele se encontrava. Vamos para a oração? Verso 5 ao verso 11, é a oração desse homem. Vamos ler? Nos diz assim o texto sagrado, verso 5. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos,
temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Vamos parar um pouquinho aqui, queridos. Eu comecei a notar aqui inicialmente algumas coisas marcantes na oração de Neemias. Em primeiro lugar, ele não deixou de ser copeiro do rei, mas ele também não deixou de pensar no povo de Jerusalém. Mesmo orando dia e noite, mesmo nas suas atividades, ele teve momentos de quietude, momentos de dependência, de ouvir a voz do Senhor. O que é que Deus vai fazer? Como Deus vai me direcionar? Nós estamos aqui, irmãos, em uma das orações mais importantes de toda a Bíblia, na minha opinião. E o verso 5 e o verso 6 nos diz o seguinte, que Neemias destaca a majestade de Deus. É ele que está dizendo aqui no verso 5, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Meus irmãos, a oração desse homem de Deus é teologia em ação. Neemias conhecia Deus. Neemias tinha Deus na mente. E eu aprendo algo aqui. Quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com oração você deve ser. Hoje a gente vê o contrário, né? Há pessoas que leem Berkhoff, leem Charles Hodge, parece que já não precisa mais nem de Deus. E quanto mais Neemias conhecia acerca de Deus, mais ele, homem de oração, ele era. E ele lembra uma coisa, ele diz o seguinte, ei, Deus é Deus. É isso que ele está dizendo aqui no verso 5. E quando você lembra para você mesmo, embora você não tenha o que fazer, apenas orar, entre aspas, quando você lembra que Deus é Deus, que Ele é o majestoso, como diz aqui no verso 5, que Ele é grande, que Ele é temível, meus amados, tudo pode estar desmoronando, mas você tem que dizer para você mesmo, o Deus que eu sirvo continua no trono. Tudo está dando errado, mas baseado nesse verso 5 que Neemias nos ensina, eu posso descansar, porque aquele a quem eu sirvo domina o mundo. Irmãos, isso é reconfortante. Ele não está orando aqui baseado nos méritos dele. Ele ora aqui baseado na fidelidade de Deus. Eu quero lhe lembrar algo aqui para você que é crente nessa noite, e está aqui me ouvindo. Ele nos prometeu, irmãos, que sempre seria o nosso Deus. E que nós sempre seríamos o seu povo. Ele fez uma aliança conosco. Ele é que é Deus. Interessante, né? Quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais os nossos problemas se tornam menores. Né? Verso 7, verso 6 e o verso 7. Verso 6 diz o seguinte: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. A partir de agora, presta atenção, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, o teu servo. Se no verso 5 e no verso 6, a parte A, Neemias destaca a majestade de Deus, no verso 6, a parte B e o verso 7, ele diz na oração dele o seguinte, que para que a nossa oração seja ouvida, que ela seja ouvida, é necessário que a gente confesse os nossos pecados. Meus amados irmãos, o verso 7 aqui, é um pecado particular que é destacado. Neemias diz, Senhor, o povo está na situação que está ainda, porque nós temos a tua palavra. Contudo, Senhor, nós não a obedecemos. Talvez muitos estavam colocando a culpa em Artaxerxes.
que havia ordenado a suspensão da reconstrução dos muros da cidade. Porém, o verdadeiro motivo era o pecado dos judeus. Eles foram a causa do problema. Meus irmãos, eu estava lendo uma reportagem que quando o jornal The Times de Londres, ele convidou vários autores para escrever sobre o seguinte tema: o que há de errado com o mundo? E um jornalista em particular chamou muito a atenção. O nome dele é Chesterton. Ele diz o seguinte: prezados senhores, o grande problema do mundo, sou eu. O grande problema do mundo sou eu. É mais ou menos isso que Neemias quer nos mostrar aqui. Se o pecado era a causa da situação dos judeus, voltasse para Deus em arrependimento e fé sincera, é a solução. Eu não sei se você chegou aqui com um casamento esfacelado. Eu não sei se você chegou aqui com a sua vida cristã totalmente derrubada. Talvez você tente achar culpados. Mas com base no que eu estou lendo aqui para você nessa noite, eu vou lhe dar um conselho. Volte-se para Deus em arrependimento. E fé é a solução para você. É a solução para a sua casa. É a solução para os seus filhos. É a solução para o relacionamento com seus pais. Volte-se para Deus em arrependimento. Interessante, arrependimento é um elemento que falta na vida de muitos dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos muito mais preocupados com perdão do que com arrependimento. Eu gostaria de dizer uma verdade aqui a você. Nós queremos as bênçãos sem o preço de dar as costas para o pecado. E nós não vamos ter. Queridos, Neemias não brincava com a abundância da graça, que nos é prometida ainda pelo Evangelho. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Ou seja, tem muita gente que acha que quanto mais peca, mais da graça ela recebe. E há pessoas que dizem o seguinte: afinal de contas eu sou eleito, vou pecar à vontade. Neemias não pensava assim. Ele entendia plenamente, claramente, que a parte do arrependimento verdadeiro e sincero, de desviar-se do pecado e voltar-se para Deus, não há perdão. O que é que eu estou querendo dizer aqui a você? Não tem como Deus lhe perdoar se você não se arrepender. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Eu acho uma coisa interessante nessa oração de Neemias, porque ele, irmãos, ele não confessa pecado de forma genérica, ele especifica. Ele diz qual era o problema era que eles eram desobedientes. O problema é que eles não obedeciam a palavra de Deus. Talvez você ore assim: Senhor, quando vai dormir, perdoa todos os meus pecados. Há crente que estranhamente diz o seguinte: Senhor, perdoa os meus milhares de pecados. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Dê nome. Quando você for dormir hoje à noite, se você quer verdadeiramente ter perdão, arrependa-se, confesse e diga a Deus qual é o seu calcanhar de Aquiles. Confesse a Deus. Talvez, quem sabe, Deus queira ouvir de você: Senhor, que eu consiga dominar a minha língua. Quem sabe Deus queira ouvir de você: que eu não continue enganando o povo. Quem sabe Deus quer ouvir de você: que eu não visite mais determinados sites. Quem sabe Deus quer ouvir de você: eu tenho que colocar limites no meu namoro. Quem sabe Deus quer ouvir isso de você hoje?
né? É preciso confessá-los, elencá-los e dizer a Deus aquilo que tem tirado a sua comunhão com Ele. E aí sim, se arrepender. Com certeza você sairá dessa oração perdoado. Neemias fez isso, disse: Senhor, o problema do povo é que o povo continua desobediente a Ti, Senhor. Vamos terminar? Verso 8 ao verso 11. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e o cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu vou expor esses últimos 4 versos em um bloco. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de lhe dizer que eu não estou aqui em hipótese alguma para lhe condenar. Eu não tenho autoridade para isso. Nem lhe mandar para o inferno. Deus me livre de fazer isso. Mas também eu não estou aqui e nem tenho capacidade de lhe salvar. Eu sou apenas uma voz. Eu sempre entendo que o pregador ele pode falar a mente. Mas só o Espírito Santo pode pegar essa palavra da mente e aplicar no seu coração. Eu podia aqui gritar, esbravejar, mas eu acho que até isso seria em vão. A minha capacidade de lhe persuadir ou não, isso tudo é irrelevante, quando não se tem a perspicácia, digamos assim, né? De pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra no seu coração. E a minha oração nessa noite, nesses versos finais, é que o Espírito Santo possa aplicar através da iluminação da minha mente e convencer pessoas aqui nessa noite do pecado, da justiça e do juízo. É a única coisa que eu peço a Deus agora nesses momentos finais. Mas há algumas verdades que eu não posso deixar de destacar nesses versos finais. Primeiro, queridos, se você é uma pessoa que vive no pecado, eu tenho algo a lhe alertar aqui nessa noite. O pecado, ele sempre atrai juízo. O pecado, ele sempre atrai derrota. O pecado, ele sempre atrai dispersão. Portanto, nessa noite, rejeite-o. Segunda verdade, com base no verso número 10. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Irmãos, Neemias ora a Deus, lembrando a Deus da promessa feita por Deus ao seu povo. O que é que eu gostaria de lhe dizer aqui? Se Neemias vivesse no nosso tempo, certamente a oração dele seria o seguinte: por nosso Senhor Jesus Cristo, restaura esse povo, Senhor. E essa é a minha oração nessa noite por você. Por nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de lhe alertar que você ainda é povo de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos intercedendo porque nós temos livre acesso a Ele. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos intercedendo a Ele porque nós conhecemos o caráter misericordioso de Deus. Deus é, irmãos, bom demais e com certeza pode lhe perdoar hoje. Deus é misericordioso. É Ele quem restaura o caído. Talvez haja aqui no nosso meio filhos pródigos. Você tem vivido dissolutamente. Você tem desobedecido a tudo que você conhece.
Você tem sido rebelde para com seus pais. Você tem sido rebelde para o seu casamento. Você tem sido rebelde para com a sua família. Hoje, Deus lhe chama de volta, filho pródigo. Ele é misericordioso. É Ele quem vai lhe buscar. É Ele quem pode lhe buscar. Essa era a oração de Neemias. Senhor, nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus. Por isso que eu não desisto, Senhor. Isso é lindo demais. Mas há uma outra aplicação aqui muito maravilhosa para nós. Talvez você não possa agir, né? Há momentos que a gente pode orar e agir. Mas há situações, irmãos, que a gente só pode esperar. E como esse texto nos ensina a esperar no Senhor. E esperar no Senhor é uma característica dos cristãos, que entregam seus problemas a Ele e esperam o seu tempo. Você está me entendendo? Esperar no Senhor é característica de quem é salvo. Esperar no Senhor e descansar nele é esperança, é atitude de quem confia nele. Eu sei que é difícil dizer isso para você nos nossos dias. Deixe de impaciência. Deixe de ansiedade. Confie naquele que te resgatou. Ele não saiu do trono. Ele ainda é o Deus dos céus. Isso é maravilhoso demais. Não é verdade? Aí você diz, pastor, o que fazer? Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu estava ali numa clínica, irmãos. Eu sou velho. Você pode estar dizendo, nota-se, pastor, é verdade. Né? Eu sou de um tempo que para você tomar café, bastava um coador e pó. E eu fui para uma clínica ali, e tinha uma máquina, eu sou louco por café. Estou já terminando, vou dizer porque eu estou dando esse exemplo. E eu vi uma máquina numa clínica. E chegou uma mulher, olhou para a máquina, uma cafeteira. Olhou, e foi pedir auxílio a uma pessoa. A pessoa veio, depois de apertar uns 600 botões, tirou o café e deu a ela. Veio outra. Chegou na mesma máquina, parou, olhou, e foi pedir auxílio de novo. Uma terceira fez a mesma coisa. E eu pensei, meu Deus, para tomar café nessa clínica, o cara tem que ter no mínimo um mestrado nessa máquina aqui. Eu não vou nem lá. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Irmãos, para a igreja de hoje, falar com Deus está muito complicado. Descobrir a vontade. Eu estava lendo um livro ali, eu não vou dizer o título nem o autor, que você vai saber quem é. Eu desisti. É complicado demais. Você entender como orar, você saber como Deus vai agir, você saber qual a vontade de Deus para você. É muito complicado. Neemias não era assim. Neemias orou a Deus, creio eu, com a palavra de Deus aberta. Por que eu estou dizendo isso? Provérbios 21:1 diz assim, olha: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Sabe como Neemias orou nessa situação? Ele disse o seguinte: Senhor, muda o coração de Artaxerxes. Eu não posso mudar, Senhor, mas eu li na tua palavra que tu muda, que tu transforma, e é baseado na tua palavra que eu estou orando, Senhor. Eu quero dizer algo aqui para você que está aqui nessa noite, inquieta, sem esperança. Se Deus mudou o coração do rei Artaxerxes, por que Ele não pode mudar o seu? Porque Ele não pode mudar o do teu cônjuge, porque Ele não pode mudar o do teu filho, porque Ele não pode mudar o coração dos teus pais. Ele é o Senhor do universo e Ele te ama. Ele disse que basta você fechar-se no seu quarto, né? E resolver seu problema lá com Ele. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino dizendo o seguinte: porque Neemias foi tão usado e ousado diante de Deus, eu vou lhe dizer,
Porque Neemias sentiu-se vocacionado, não ouvindo uma voz mística, mas abrindo os olhos para a realidade à sua volta. Eu conheço pessoas que desde o início da minha fé, disse que tinha um chamado missionário. Já fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, já foi pastor, apóstolo, pai de apóstolo, majestade, tudo, e nunca foi para o campo. Neemias não precisou disso. Ele viu como estava a necessidade do lado dele, e ele foi usado por Deus. Quando os olhos são abertos, quando o coração é aquecido, quando os pés são acelerados, quando as mãos são acionadas, a obra de Deus é feita. Sabe o que eu quero dizer a você aqui nessa noite? Pense sobre isso. Pense sobre o desmantelo que está aquele lugar. As ruínas, o escombro, teu coração não sai dali, né? A resposta de Deus para aquele lugar pode ser você. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?